falando que tem um dente aqui, mas cadê o dente? Dente. Ai, não peguei essa Será vida. que tá por cima? Vamos lá, guys. Vai dar tudo certo. Me ajuda! Me ajuda! Ajuda, velho! Ai! Ah, mano, eu bati ali, ó. Ali, ó. Pode acender as luzes aí, mano. Quem vier, vai levando a porrada. Aqui não tem essa não. Aqui é a confiança é a ruína aqui do homem. Caralho. Aqui é 4 filmes por 10 real. Aqui é pendrive com MP3, música pra botar no carro, forró de qualidade. Porra, me respeita. Já navego esses mares aqui há muitos anos. Eita. Olha como é que vem o Toruga. Ele já tem um sistema de vibração bem legal no controle na época. Deixa eu mostrar mais uma vez o controle para vocês verem. Se você reparar, ó, o L1 e R1 fica aqui embaixo, ó, onde seria nada na verdade, né? Porque ele não tem o L1 e o R1. Na verdade, ele tem só o LT e o RT, né? Mas é um controle bem confortável. Porra, joguei água na minha cara de novo. Que capitão é esse? Super Mario Bros 3 é um jogo de plataforma lançado pela Nintendo em 1988 para o Nintendo Entertainment System, o NES. Este jogo é conhecido por sua jogabilidade divertida, gráficos incríveis e trilha sonora memorável. Ele se tornou uma das franquias mais populares da Nintendo e um dos jogos mais vendidos de todos os tempos. E por ser tão popular e raro, o preço do Super Mario Bros 3 pode chegar à bagatela de $10 mil, estando em boas condições. Deixa eu tirar o meu sinal aqui que acho que tá em cima do dele, aí não vai aparecer nem o dele nem o meu. Gente, Ê, rapaz! gurizada. Essa foi rápida. Vai não. Rapaz, eu tô em dia nesse jogo, me respeita! Olha pra mim. Olha pra mim quando eu falo com você. Caralho. Humilhado até depois de não jogar. Mas você tá feio na fita, hein, meu filho? Olha pra mim quando eu falo com você, rapaz. Caraca, não clicou, velho. O treinamento do Grounded tá em dia. Tô indo. Eu vou levar ela. Vamos falar que a bichinha tava cogitada? Tá aqui. Eu vou cair. Tô indo. I'm definitely paying back for that one. Com 2 venenos, por que será, hein? Bom dia. Estamos começando uma live aqui. Martorelli, MKT Digital, fala. Bom dia, tudo na paz? Detonando videogames aí, tudo na paz, tranquilinho. Final Fantasy X.
Tava na conta errada. Tá certo. Tomando um café aqui. Preparando para começar o dia com uma série nova aí, né? Acabou que eu comprei ontem o Final Fantasy X e o X-2. Que vem juntos, né? No pacote lá no PS4. E hoje a gente vai começar essa jornada aí nos Final Fantasy da vida. Porque ontem, inclusive, eu tava jogando Final Fantasy VII Remake, né? Fazendo o comecinho do NG+. Eu também tô pensando em trazer ele para o canal. Também para fazer mais umas conquistinhas lá. Mesmo que eu não platine ele, para pelo menos ter mais algumas conquistas, né? E entre outros aí, né? Estamos estudando trazer mais jogos. Eu tô com o Blasto do Play 1 baixado, assim que eu quiser trazer um jogo de aventura. Eu tô com Bom Dia Gameplay MR, tudo na paz. Vou aumentar um pouquinho meu volume aqui. Tô com Crash Bandicoot do PlayStation 1 baixado também, para na hora que eu quiser passar raiva. E por aí vai, vários joguinhos aí. Ao longo da semana a gente vai fazendo live e vai acumulando essas gameplays aí. E agora, a partir de agora, fixo no canal, vai rolar o Final Fantasy X até o final. Essa será uma série que eu faço questão de ir até o final, jogando pelo PS4, que é nesse controlezão top aqui que eu ganhei, né? Comprei de presente de Natal. O controle do God of War Ragnarok. Vamos puxar a gameplay aqui, deixa só... eu acho que dá direto. Não está mostrando aqui a captura, né? Cadê o overlay? PlayStation é o nome. É porque não é esse não, é esse aqui. Overlay errado. Overlay errado de novo. Eu ainda tô aprendendo a usar esse aqui. Aqui, ó. Deixa eu jogar essa janela aqui pra baixo. E deixa eu tirar a visibilidade dela. Que em alguns momentos farei a leitura de uma revistinha chamada Game Guide, que contém o detonado do Final Fantasy X, para entendermos o contexto da história e tudo que abrange aí o universo de Final Fantasy X. Deixa eu jogar a captura, porque eu tô vendo a captura pelo OBS. Deixa eu jogar um projetor de tela pro meu outro monitor. Agora sim. Estamos aqui. Ontem eu tava jogando esse aqui, ó. Ontem eu tava dando uma brincadinha aqui no Final Fantasy VII Remake, que eu já zerei, né? Zerei no final do ano aí. Bom, vamos lá. A galerinha que estiver chegando aí, bom dia a todos. Lembrando aí, quem puder deixar aquele likezão. Quem for novo no canal, se inscreva, ativa o sininho aí para não perder as notificações. E só vamos. Deixa eu ver se eu vou precisar ajustar. Vou precisar ajustar pra caralho o volume, né? Tá alto pra uma caceta. Agora eu acho que está bom. Caso o som do jogo esteja alto demais, só avisar aí que a gente diminui o volume. Bom dia, Johnny Wilson, Numen Live. Final Fantasy X, o final. Todo Final Fantasy é um final, né? Leandro, fala Will, beleza? Bom dia pra você e pra todos do chat. É nóis, Leandro, tamo junto. Aqui Final Fantasy X. Belezura. Produtor Yoshinori Kitase. Ali os diretores, né? Aqui é o Turbo, viu?
Boa, Leandro. Grande Turbo Game aí, ó. Quem puder aproveita para seguir lá o canal do Turbo Game para não perder lá as jogatinas. Inclusive zerando vários jogos aí no YouTube. JJ Gamer, bom dia, tudo na paz? Como é que você tá? Seja bem-vindo, fique à vontade. Para quem não conhece, para quem não é muito familiarizado com RPGs, sobretudo Final Fantasy, a série Final Fantasy, todos os jogos da série Final Fantasy exploram um evento cataclísmico que acontece em um determinado mundo, né? Não necessariamente todos se passam no mesmo mundo. Na verdade, pouquíssimos Final Fantasies se passam no mesmo mundo, né? Por exemplo, um mundo que é um dos que foi mais utilizados talvez tenha sido o mundo de Final Fantasy Tactics, né? E Valice, que é lá onde se passa Final Fantasy VII, aliás, Final Fantasy VII, Final Fantasy Tactics, Final Fantasy XII. Tem um outro jogo de RPG que não é Final Fantasy, que também Vagrant Story, também se passa nesse mundo, né? Final Fantasy XIII, né, que explorou a franquia ao que pôde, né, com Final Fantasy XIII, Final Fantasy XIII Episódio 2, Final Fantasy XIII Lightning Returns, né, então são 3 jogos. Bom dia, Spock, tudo na paz? Olha só o Ribay Play aí também, ó, quem puder aproveita para seguir Ribay Play e Spock Games aí, ó, mais 2 criadores de conteúdo aí, Ribay Play que posta vídeos de Elden Ring, aqui no YouTube faz lives lá na Twitch, né? Tem jogado bastante Ghost of Tsushima, eu tenho acompanhado lá no lurkzinho, porque eu gosto bastante de Ghost of Tsushima particularmente. E Spock Games aí da massa, né? Que tá jogando simplesmente Zelda Bafo do Selvagem, Breath of the Wild. Aproveita para seguir ele lá também, que conteúdo bom. Vamos lá, então eu escolhi o grid mais fácil, né? Mais fácil no sentido de que é o... ele te ajuda ali a organizar a melhor forma de evoluir os personagens, pois não tenho plenos conhecimentos. E também escolhi o rearranjado no sistema de músicas para ouvir as músicas refeitas. Vocês estão bom? Tamo bem, Spock, tudo na paz aí. Eu vou fazer umas lives de manhã agora, porque, por exemplo, hoje eu trabalho, hoje eu dou aula à noite, né? E aí, pra não acabar a live tipo 6, 7 horas da noite e ficar com pouco espaço ali até a hora de eu ter que ir dar aula, eu resolvi que algumas lives eu vou fazer de manhã também, porque eu sou mais diurno também, então eu acordo cedo quase todos os dias, e aí eu consigo aproveitar bastante aí, fazendo 4, 5 horas de live, e ainda me sobra um bom tempo antes de eu ir trabalhar. Inclusive porque eu tô dando pouca aula, né? O começo de ano tá sendo bem complicado de arrumar aula. Inclusive, sei lá, eu tô com 7, 8 aulas mais ou menos por semana. Meu salário deve estar em torno de R$800 por mês. No momento. Espero arrumar mais aula em breve aí. Muito bacana o trabalho que eles fizeram nesse jogo de remasterização, né? Onde você vê quase nenhum serrilhado, né? Lembrando que esse remaster aqui, eu posso estar enganado, estou tirando esse dado da Unicu, né? Não tenho fonte para afirmar isso, mas se eu não me engano, este remaster ele é para o Play 3. Embora tenha a mídia depois saiu para o PS4, ele foi originalmente pensado como um remaster para PlayStation 3, né? E aí a gente vê que ele tem uma altíssima qualidade, que era um padrão de qualidade da época da Square, né? Coisa que não vemos muito hoje em dia da própria Square Enix, né? Hoje em dia. Mudou de perfil? Não, é outra conta mesmo. Se você tiver outras contas no Gmail, você pode criar canal no YouTube usando essa conta. Exatamente, inclusive eu tenho atualmente 4 canais no YouTube.
Salve Cyber Moleque, tudo na paz? Só que apenas um canal é de games, então por isso que eu não falo muito, por isso que vocês também não têm muito conhecimento sobre outros canais, né? Mas eu tenho o William Oliveira, né, que é meu mesmo, que é eu pessoalmente, é só um repositório de vídeos e é onde eu gosto de assistir YouTube, eu gosto de estar logado naquela conta para assistir YouTube. E eu tenho os projetos KGB Brasil, né, que é focado em notícias e política, mas que não está sendo movimentado no YouTube, eu estou usando só no TikTok no momento. Pretendo ativá-los no YouTube, inclusive quarta-feira agora vai ter uma live da KGB Brasil, onde eu e o queridíssimo Johnny Wilson numa em live vamos ler algumas notícias aí e tentar falar um pouco sobre as contradições do mundo capitalista. Grande Cyber Moleque aí. E aí, Cyber, tudo na paz? Olha só como que tá bonito visualmente este jogo que é de PlayStation 2, ó. Nenhum serrilhado. E aí, mais uma vez, é um remaster, tá? Não é um remake. E aí é legal ver que antigamente eles tinham todo um cuidado de tratamento de imagem que hoje em dia também não existe quase, né? Eita, nós! Que é isso, velho? Obrigado pelo donate, cara. Tamo junto. É nóis, brigadão, velho, brigadão pelo donate aí, tamo junto, cara. Rapaz, deixa eu até abrir aqui o... Vou deixar aberto aqui o Live Pix, que depois eu vou repetir essa mensagem aqui. Brigadão, velho, brigadão pelo donate. Que eu preciso abrir porque eu não vi quem foi que mandou. Deixa eu... Para agradecer propriamente dito aqui. Minha dashboard. Tá. Detonando videogames. Brigadão pela donate, hein? Tamo junto. Ó, vou até rodar de novo aqui Vamos rodar de novo aqui a mensagem. Eu acho que dá pra rodar. Consiga cada vez mais progresso. Pô, não tava saindo som, calma aí. Vamos repetir de novo aqui. Detonando Videogames mandou R$50. Mano, ótimo jogo. Esse é o Final Fantasy que indico pra quem quer começar na série. Esse é o Final Fantasy que indico. Mais progresso e sucesso em muitas aulas. É nóis, brigadão pelo donate mais uma vez aí. Cara, esse Final Fantasy, olha que engraçado, né? Eu sempre fui fã da série Final Fantasy. Eu joguei o 7, 8 e o 9, eu joguei o Tactics, eu joguei um pouco do 6. Eu lembro de ter jogado o 1, embora eu não tenha zerado. 12 eu zerei. Consequentemente eu tenho aqui em mídia física o 13, o 13.2, o Lightning Returns, eu tenho o 15, eu tenho o 7 Remake. Sempre gostei de Final Fantasy, né? Embora ele tenha tido alguns escorregões mais recentes, né? E o Final Fantasy X, ele é o único Final Fantasy que eu nunca joguei. Eu zerei o 10.2 e não zerei o 10. Por uma série de motivos da época do Play 2 lá, que CD que parava de funcionar quando eu começava o jogo. E eu acabei dropando todas as vezes que eu fui jogar o Final Fantasy X. E aí essa é a primeira vez que eu vou conseguir jogar de fato, porque agora no PlayStation 4 não vai ter a possibilidade de, sei lá, mano, perder save, essas coisas, né? Que acontecia muito quando eu era criança, né? Bom, esse comecinho eu joguei ontem, né, pra testar o jogo. A cidadezinha aqui, é o mundo de Spira, né?
É o mundo do Final Fantasy X. Valeu, mano. Sucesso. É nóis detonando videogames. Obrigadão mais uma vez aí. E aí nesse mundo, Tidus, seu compressor está saturado. Tá. Deixa eu tentar regular pelo volume aqui. Vê se ficou bom aí. Senão depois eu dou uma olhada pelo próprio filtro de compressor do microfone. Vanished into thin air. My dad must have been his biggest fan. I knew how sad he'd be. Heck, we all were that day. Zanar, I says to myself, what are Então, you pelo que eu entendi, Tidus é um jogador de um jogo chamado Blitzball, né? Um esporte que existe nesse mundo, né? talk so much? E por algum motivo, né? Ele é invocado para essa missão, né? De salvar o mundo junto com a Yuna, que é uma summoner, né? Uma invocadora. Hey, let go of me. Zerei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 Mystic Quest Tactics do Play 1 e do GBA. Eu acho legal o Tactics do GBA. Ele tem algumas diferenças, né, com relação ao Tactics do PlayStation. Aliás, tem muitas diferenças, né? Mas uma coisa que, assim, que pra mim foi muito difícil de me acostumar foi aquele sistema de você tomar cartão amarelo e cartão vermelho, como se tivesse um juiz no combate, né? Eu tive muito trabalho para me adaptar àquela mecânica, mas achei as adaptações de classe muito boas no Final Fantasy Tactics do Game Boy. A história é maneiro. Eles fizeram assim uma boa, não é uma adaptação porque são dois jogos completamente diferentes, né? Inclusive a história, mas eu achei muito bacana Final Fantasy Tactics do Game Boy. O importante não é salvar o mundo, e sim os amigos que fazemos no caminho, né? Exatamente. Então temos aqui uma partida de Blitzball rodando no... Isso no PS2 era loucura. PS2, sim, a Square era muito boa em extrair excelentes gráficos nas cutscenes desde o Play 1, né? A gente vê que, assim, desde Final Fantasy VII mesmo, as cutscenes eram muito bonitas, né? Cheias de visualmente foda, assim. E enquanto talvez a gameplay não fosse tão bonita, né? O próprio caso do Final Fantasy VII é um exemplo, o primeiro jogo 3D de RPG, né? E aí... Mas você vê que nas cutscenes, assim, o padrão de qualidade sobe muito em relação à concorrência. Ali é a dificuldade do jogo, porque tem horas que você não pode atacar e tem que obedecer às ordens do juiz, senão 2 amarelos, seu boneco sai da batalha. Se não me engano, é o vermelho, você perde a luta. Exatamente, é uma parada assim. Eu tive bastante dificuldade, principalmente porque as primeiras vezes que eu joguei, eu lia muito pouco dos diálogos, e aí isso aí fazia com que... Aliás, fazia não, fez com que eu demorasse muito mais pra aprender, pulando o tutorial e etc, né? Orin! What are you doing here? I was waiting for you. What are you talking about? What are you talking about? Vamos seguir ele aqui.
Congelou geral. begins. Begins. Começou. What? Don't cry. Não chore. What the? Hey, wait! Hey, not this way. Bom, se a Square Enix não tivesse tentando espremer todo o suco capitalista, né, em cima do Final Fantasy VII Remake, agora com Final Fantasy Rebirth, Crisis Core e tal, eles poderiam ter feito um remake digno de Final Fantasy VII, né, com muito conteúdo rico e que fosse completo sem ser episódico, né, e a cada 7, 8 anos lançar um remake foda de um jogo do passado, incluindo o 8, o 9, eventualmente o 10, né? Eles teriam muito material para o futuro e eles teriam certeza de sucesso, né? Nesse segmento. Os outros Final Fantasy também mereciam remakes, né? Só que remakes mesmo, né? Não episódiozinhos como Life is Strange. A gift from Jekt. My old man? I hope you know how to use it. Espero que você saiba como usá-la. Beleza, nosso primeiro combate. These ones don't matter. We cut through. Esses aqui eles não importam, então a gente só passa através deles, né? Só. Agora de começo é mais um hit mata, né? Don't bother going after all of them. Cut the ones that matter. Pode ver que eles dão até turnos extras nesse começo de jogo, que os inimigos não atacam. Que é basicamente para você se familiarizar com o layout de batalha, né? Embora Final Fantasy sempre tenha tido essa necessidade de que você já tenha que ter jogado algo de RPG ou algum outro Final Fantasy. Porque os Final Fantasy geralmente não são muito bons de tutorial, né? De explicação, de introduzir você no sistema de batalha de turnos e no sistema e sim, nas regras gerais de como o jogo funciona, né? Esse é o boss. Então ele fala dos overdrive aqui. Então aperto para esquerda, Bushido, e agora eu tenho que fazer uma série de comandos aqui, é isso. Vamos ver quais são os botões. Beleza. É como se fosse o Limit Break, né? Quando aquela barrinha dourada enche, você pode usar. Exatamente como o Limit Break funciona em Final Fantasy VII. Por aí vai. Outro Overdrive, Spiral Cut. Ih, rapaz, eu errei. Eu acho que eu nem precisava usar item de cura agora. Que é o seguinte. Esse boss ele tá usando Demi. Que é uma magia que é baseada na porcentagem de vida de quem é atingido. Então quando você fica com uma vida relativamente baixa, essa magia começa a dar muito pouco dano.
Pode ver, ó, que toda vez que ela bate, ela está tirando cada vez menos. Beleza. Boss derrotado. Estamos com 30 minutos de live aí. Bom dia a todos. Obrigado pela presença. Por enquanto eu não tenho acesso ao menu. What are you laughing at, old man? Aaron, let's get out of here. We're expected. Huh? Give me a break, man. Eu até pensei na possibilidade de trazer esse jogo no Play 2, né? O problema é que o meu Play 2 ele quebrou o... Esse negócio aqui tá chato fazendo barulho, hein? Quebrou a saída de áudio, né? Deu problema, tem que trocar. E aí eu vou ver se eu consigo trocar ela pra fazer umas lives no Play 2. Deixa eu ver um negócio aqui. Ah, tamo aqui. Vamos atacar os bichinhos, depois tem que atacar aquele negocinho que tá rodando ali, que tem o raio ali. Aliás, vou ver se eu já consigo atacar, né? Se eu já conseguir atacar, eu já adianto. É, mas não dá pra atacar, não. Tem que esperar o evento pra... É ali. A partir de agora eu tenho que atacar aquela parte ali. Vai gerar uma explosão. Preciso curar ele, né? Deu um crítico ali. Cara, olha, esses 3 barrilzinhos vão explodir e vão derrubar um prédio inteiro. Você tem certeza? É isso aí. Essa é a sua história. E ele começa aqui.
My old man? I thought about a lot of things. Pensei sobre muitas coisas. Where I was, Tipo, onde eu estava, what I got myself into. ou no que eu me I started to coloquei, feel lightheaded. comecei a me sentir Then, lightheaded, então sonolento. I had a dream. Eu acho que eu estava sonhando, um sonho onde eu estava sozinho. Anyone beside me. Eu gostaria de alguém, qualquer um ao meu lado. Alone anymore. Assim eu não me sentiria mais sozinho. O que eu estou fazendo não é uma tradução literal, tá? Anybody there? Tem alguém aí? Aaron! Auron. Hey! Aproveitar ver se eu publico no Instagram aqui sobre esta live. Olha, estou no comando aqui, hein? Beleza, ó, agora eu tenho controle sobre o menu. Antes de eu começar essa live, eu estava pensando aqui quanto eu precisaria jogar para zerar esse jogo, em quantos episódios isso teria em live. E aí eu vou fazer um chute aí, se vocês quiserem também chutar um valor, mas eu acho que vai girar em torno de 30 lives de cerca de 5 horas cada. Para poder finalizar plenamente. E eu pretendo fazer todo esse processo. E aí, como é que tá as coisas por aí? A Paty tá bem? A Paty tá bem. A Paty chegou da... Ela tinha uma aula para dar hoje. Uma aula. Aí eu levei ela lá na escola, né? Ela deu a aula, voltou. Agora ela tá completando o sono ali, dormindo, né? A gente tem que acordar às 5h30 da manhã. Por isso que eu tô desde cedo aqui, né? Eu só esperei dar 10 horas pra abrir a live. Mas estamos bem. Estamos procurando mais aula durante a semana. E vendo aí o que vai dar essa questão aí do... Ah, e é só isso aqui mesmo. Ah, dá pra ir pra cá pra frente? Será? Ele não... Mas dá pra vir pra cá. Vamos ver se a gente acha alguns itens aqui agora de começo. Eu honestamente não estou com pressa para fazer essa run. Inclusive, no momento que eu achar o spot de farm de dinheiro e de XP, eu o farei. Da mesma forma que fiz no Final Fantasy XII. Esse final de semana só me incomodei. Aí fica ruim de fazer live, é foda. Foda. É foda que qualquer problema afeta a gente, né? Aí, assim, a live é uma parada que a gente faz inerente aos nossos problemas. Mas às vezes a gente não consegue abrir uma live e esquecer completamente que nossos problemas existem, né? Mais próximo eu acho que consigo fazer. Quero zerar o Subnautica, mas tá difícil. É complicado. Às vezes eu penso nisso, né? Eu tô aqui fazendo live e tal, mas... Com certeza se eu tivesse aula de manhã pra dar, eu estaria trabalhando neste exato momento, né? Pra mim,
fazer live até certo ponto dá um certo trabalho, mas não é um trabalho, né? Aliás, não é um emprego, é um trabalho. E como é não remunerado, né? E eu nem tenho a pretensão de que seja remunerado, eu já falei isso algumas vezes. O que vai acontecer aqui? Ah, porra, o tamanho do bichão. Às vezes acaba que é complicado, né? Essa questão de... É uma boa distração. Com certeza é uma boa distração. Eu cheguei a cogitar a hipótese de fazer long plays, né? Você só gravar o jogo, né? Diretamente enquanto você joga. Sem narração, sem nada. E depois postar no YouTube. Só com uma ideia, render uns amigos. Então, existe essa função social da live aí. Onde não necessariamente a gente espera um retorno financeiro. Mas é uma coisa legal assim de você fazer para cultivar novos amigos e trocar ideia com pessoas que gostem do tipo de conteúdo que você está disposto a fazer. Porque mesmo o mundo das live streams também é um lugar muito tóxico, talvez seja uma palavra boa. E não necessariamente por conta dos viewers, né? Óbvio, pode ser que entre alguém no chat uma hora ou outra aí pra falar umas merda e tal. Mas esses aí a gente dá o largo aço, né? Largo ban. E tá resolvido. Mas existe uma outra questão, né? E às vezes a gente fica muito preso a vontade, a necessidade do engajamento. Já me peguei pensando nisso algumas vezes, né? De, pô, quantas visualizações eu tive essa semana? Ou você pega uma alta, uma época onde você tem bons shorts, bons vídeos e tal. Aí você pega, porra, que legal, tá crescendo e tal. Em compensação, nem sempre vai ter só crescimento. E aí quando tem um pouco de queda, isso às vezes abala as pessoas, né? Pensei que eu iria morrer neste lugar. Altos e baixos, com certeza. E aí, assim... live stream... É que live stream tem uma... Live stream não, YouTube tem uma questão muito específica... Que a Twitch também tem, né? Que outros streamings têm. Que... O que você quer com essa plataforma? O que você almeja nessa plataforma? Eu digo isso por quê? Porque se você quer sucesso, se você quer reconhecimento, você tem que saber em que segmento. Eu quero sucesso, eu quero conhecimento. Aonde? Em que área, né? Para uma pessoa que faz live pelo simples fato de querer ter gente para conversar ali perto, ela tem 6, 7 pessoas, 10 ali na live, já é o suficiente. É uma situação muito mais confortável, porque a gente já efetivamente atingiu o objetivo do canal, que era o quê? Propor entretenimento para quem quiser assistir e também ter essa trocação de ideia, ter esse convívio, né? Então pessoas que almejam essas partes mais baixas do streaming, do vídeo e tal, elas se sentem satisfeitas muito mais fáceis. Porque quando você almeja muito crescimento, e o crescimento, se ele não é orgânico, é muito complicado, você tem que pensar primeiro, eu quero ter sucesso aonde, né? Porque daí a partir dessa pergunta você tem que elaborar a sua estratégia para que você efetivamente crie conteúdos, bons conteúdos que engajem as pessoas. E aí esse conteúdo eventualmente vai te gerar ganhos, engajamento e na questão que você estiver procurando, né? Mas é uma parada muito complexa, tipo assim, por exemplo, TikTok. É o TikTok da KGB Brasil, que é de crítica à política e tudo mais. Eu pego mais ou menos 1000 visualizações por TikTok. Meu TikTok de games pega 100.
Porque ainda existe esse outro problema. Você tem que tentar furar uma bolha. Você tem que tentar ultrapassar existe uma bolha, que é um limite de visualizações que você tem. E para você romper essa bolha, você precisa necessariamente criar, né, uma estratégia e que vai muito além do simplesmente fazer live porque gosto, né? A pessoa que faz live porque gosta é porque o objetivo dela é em ter aquele registro de game salvo, ter a trocação de ideia que a gente está fazendo aqui, né? Enquanto quem quer ter engajamento não se preocupa em, por exemplo, muitas vezes saber o nome das pessoas que frequentam a live, né? Saber, por exemplo... Mesmo assim, beleza, tem um monte de gente aqui que eu não sei o nome real, mas eu digo saber o nome que a pessoa usa na internet, né? É porque geralmente algumas pessoas se preocupam com os números e não efetivamente com as pessoas, né? E aí é daí que vem a parte de interesse material por se tornar streamer, por se tornar criador de conteúdo, que é obter lucro, obter vantagens a partir de números, né? Não a partir de pessoas, mas a partir de quantidade de pessoas, né? Esquecem das pessoas, exatamente. Eles muitas vezes se esquecem de quem são, né? Quantos casos a gente vê de youtuber e streamer que crescem e abandonam drasticamente suas origens em nome de se manter no topo do engajamento, né? Porque também acontece isso, depois que você chega no topo, antes de chegar no topo já é difícil, mas quando você chega num determinado patamar, você fica refém da cultura, né, do engajamento. Muitas vezes as pessoas te seguem justamente porque você se lembra... então tem isso. A questão da cultura do engajamento. Porque... Olha o Will Bill aí o Will Bill, tudo na paz. Porque se você parar pra pensar, os caras que estão lá em cima, eles não têm liberdade criativa. Eles não podem escolher que tipo de conteúdo eles querem fazer. Eles têm que fazer o conteúdo que engaja, tá ligado? Eu vou usar um exemplo, o próprio KGB, que tá aí parado no YouTube e vou começar a movimentar esse mês. Eu tenho uma ideia de, com o Johnny Wilson no Main Live, fazer leituras de livros ao vivo, né? Por exemplo, eu até dei a ideia da gente fazer a leitura desse cara aqui, né? Do socialismo utópico ao socialismo científico. Qual que é o objetivo? O objetivo é desmistificar o fantasma do socialismo, o fantasma do comunismo, né? Através da leitura, através de disseminação de informação e com leituras claras, a gente mostrar como que funciona esse espectro político mais à esquerda, né? Mais à esquerda não, à esquerda, né? E esse é um conteúdo que gera muito menos engajamento do que, por exemplo, simplesmente pegar um vídeo de qualquer, sei lá, do Nicolas falando bosta, do outro lá, bolsonarista que tava com o Mein Kampf na mão lá, o livro do Hitler, né? Falando na tribuna lá, e simplesmente chegar e sentar o sarrafo em cima do cara, né? Porque polêmica gera engajamento. Esse é um fato. Só que... nesse sentido, minha preocupação não está no engajamento propriamente dito. Eu acho muito mais válido que eu perca esse engajamento não fazendo essa polêmica, mas que, por outro lado, a pessoa que for à live e ver que eu estava lendo este livro e debatendo sobre o conteúdo dele, que a pessoa saia lá e entenda o que estava sendo dito. Ela entenda a informação. E não simplesmente o ad hominem lá, onde você pega e vai xingar um cara porque o cara falou bosta na internet, né? Contra fatos não há argumentos. Eles ficam em vários... Então... E aí... É complicado, porque assim, se eu quisesse pensar em engajamento, eu poderia seguir a prática de somente fazer ataques e reacts
pessoas de outro espectro político respondendo essas pessoas e tudo mais, né? Mas é uma coisa que, assim, não é só o objetivo, entendeu? Também é o objetivo, na verdade. Quando você reage a um cara que falou merda, um cara que foi, por exemplo, pô, num Planalto e fez um absurdo, né? E você vai lá e responde a isso com materialismo histórico, com, né? Materialismo histórico dialético, né? Que é, aliás, é o mesmo que dizer que com fatos, né? Aí você também vai mostrar para esse público que veio para ver a polêmica de que na verdade existe uma argumentação factual sobre o tema, né? E que a gente não deve ficar preso a fantasmas ou a interpretações maldosas que pessoas podem vir a fazer sobre um fato, né? Tá, jogar granadinha ali, que é mais um tutorial. Mas, por exemplo, no TikTok da KGB eu posto bastante meme de política e falas de pessoas que eu acompanho e que eu acho interessante de ter, né? Esses cortes. Puta, eu devia ter usado cura, hein? Ah, beleza. Depois vai ser o Tidus. Podia dar um roubar ali, hein? Mas não, vamos... Hoje tá sem trabalho hoje, Cyber? Vamos roubar. Ah, roubou uma granada, ó. Faleceu. Clássica música de encerramento de combate de Final Fantasy. Eu ganhei uma Ability Sphere. Deve ser tipo uma matéria, né? Tô me incomodando em casa hoje, entendeu? Vida tomando rumos que me deixam muito pra baixo. É foda, Cyber. That was close. Essa foi perto. É complicado, porque é o seguinte, igual eu costumo ter essa conversa com a Paty de vez em quando, que a gente é muito suscetível a pequenas mudanças. Pequenas mudanças causam grandes impactos na nossa vida, né? Principalmente a gente que pertence, né, à classe trabalhadora. Qualquer coisinha que altere o seu dia, qualquer coisinha que altere sua rotina é o suficiente para desmontar o seu sistema, o sistema que você criou, né? Final Fantasy é show, hein, Will? Já zeraste este game? Não, Will Bill, é minha primeira vez jogando Final Fantasy X. Tava falando disso hoje aqui, que eu já joguei todos os Final Fantasy, tirando os MMOs. Todos os Final Fantasy, assim, sequenciais, né? Tem uns que fogem. Tipo, Tactics eu também joguei, mas Crystal Chronicles eu não joguei. Teve alguns que eu nunca joguei. Mas dos sequenciais eu joguei todos, do 1 ao 15, né? E esse foi o único que eu nunca joguei, né? Inclusive o 10-2 eu zerei e não zerei esse. Isso é uma parada que preocupa, Cyber, às vezes, porque é o seguinte, se você parar pra pensar, e é uma parada que eu costumo falar, às vezes, até em sala de aula, né? A gente, enquanto trabalhador, tá mais perto do morador de rua e da pessoa que recebe Bolsa Família do que do milionário, né? Cara, espero que curta, porque quando eu joguei no lançamento ele achei fenomenal, até porque os gráficos na época, este game era o top. Então, eu lembro desse jogo na época. Right, whatever. Com certeza eu vou gostar desse jogo, mano. Aliás, eu assisti ele em live, né? Eu tava vendo até umas minas que tava chorando no final do jogo aí. E eu achei bem maneiro o jogo, assim. Pelo que eu vi, foi o que me deu vontade
de efetivamente começar uma série sobre o jogo, né? Mas uma hora se ajeita. Tô com total fé nos meus estudos, eu realmente espero que ajude. Então, o ideal nesse momento, Cyber, é o seguinte. Se você tem um problema em uma área da sua vida, as outras áreas você tem que fazer o máximo possível para mantê-las. Pois quando essa fase ruim passar, você ainda terá seus suportes em volta, né? Digo isso por quê? Porque a primeira coisa que passa na nossa cabeça quando a gente passa por um problema emocional ou financeiro é o quê? É largar estudo, é parar com o trabalho, é parar com o canal, é fazer alguma coisa nesse sentido, achando que isso de alguma forma vai te dar tempo para que você resolva esse outro problema que apareceu. E isso na verdade é mentira. Isso na verdade é uma desculpa que a gente usa porque a gente, imbuído de depressão, né? A gente se sente indisposto de fazer as outras atividades porque acha que a nossa vida tá na merda, né? Então, eu, por exemplo, já passei por isso algumas vezes, né? Lembrando que eu e a Paty, a gente fez faculdade junto, né? A Paty trabalhou durante todo o período da faculdade e é uma parada muito difícil. Às vezes problemas familiares aparecem, e aí esses problemas você já pensa, puta, vou largar a faculdade, não sei. Mas se a gente tivesse em algum momento da nossa jornada desistido de alcançar o final da faculdade, hoje em dia eu ainda seria uma pessoa sem profissão, tá ligado? E assim, qual que é o problema disso? No que isso afeta a minha vida, mano? Porque eu moldei minha vida inteira para que eu fizesse a faculdade e que eu tivesse uma profissão para que eu pudesse, nos meus momentos livres, jogar videogame, fazer live, curtir filmes, séries e etc, né? E é muito louco de pensar que, assim, antes de eu ser professor, eu era conferente de carga, né? Trabalhava para a indústria. E já fui garçom, já fui outras coisas também, né? Mas minha principal profissão antes de virar professor e antes de me formar em química era conferente. E aí, Herrick Games, tudo na paz? Como é que você tá? Bom dia, seja bem-vindo. E como conferente, eu ganhava menos do que como professor, efetivamente, né? Mas o foco não é esse. Aqui a questão não é essa. Eu tive uma profissão de conferente, maneiro, tudo mais. Mas vale lembrar que ainda é uma exceção. Muitos no Brasil não tem uma profissão, tá ligado? Eles trabalham no que aparece. Sou servente faz anos, mas odeio isso. Tô no meu limite, mas é complicado largar assim também. Então. O que eu falei. Você tem que usar, tem que montar um plano. Eu trabalhei com marcenaria bastante tempo, né? Que é uma parada que eu tecnicamente não sou muito fã de fazer. Faço pra mim, quando for necessário. E muito necessário, porque mesmo pra mim é difícil eu me mover pra fazer as paradas. Bom dia, Guaxa, tudo na paz? Seja bem-vindo aí ao canal, tamo junto. Grande Guaxa, e ontem tava lá na gameplay, no Retro Stage. We found some ancient ruins right beneath us. It's not active now, but there should still be some power left. We're gonna go down there and activate it. Beleza, então eles acharam lá um templo subterrâneo que aparentemente está sem energia, mas que tem um dispositivo que pode ser ativado para ligar a energia. Vamos lá então. Aqui é a chip, né? Vamos mergulhar.
Mas é isso, Cyber. A gente não pode desistir das paradas, porque os problemas eles acontecem e vão continuar acontecendo, né? Ao mesmo tempo que a gente tem que se preocupar com alguns problemas, né? Com algumas questões aí. Mas deixa pra lá, uma hora resolve. Uma hora resolve. Bom, o bom é que assim, daqui a um tempo você vai poder dar aula, poder abrir contrato, eventualmente. E cara, é uma área que tá muito complicada, né? A educação. Eu falo disso porque eu vivi como que era a educação antes de 2020, né? E agora estou vivendo no novo ensino médio, né? E é realmente assim, complicado. Estamos vivendo uma época muito complicada para o ensino. Às vezes não me acho apto porque sou quieto, mas acho que consigo, tenho fé. Mano, assim, existem professores das mais variadas, dos mais variados comportamentos. O professor, ele não precisa ser o cara mais falante, mas quando ele fala, o importante é que ele seja claro e que ele consiga transmitir a informação. Mas ele não precisa ser o cara mais falante da sala, tá ligado? Desde que você consiga transmitir a informação e os alunos consigam, a partir dessa informação, transformá-las em conhecimento, é o suficiente, mano. É o suficiente. Tem muitos professores por aí que são antissociais pra caralho, tá ligado? Mas, na hora que ele vai à frente da lousa, lá à frente do quadro, ele é assertivo, ele fala pouco, mas fala assertivamente. Ele fala coisas que impactam os alunos, coisas que fazem sentido e coisas que os alunos entendem. E a partir disso vem o conhecimento, né? A gente tem que lembrar que conhecimento não é que o professor tenha pleno conhecimento e ele transmite esse conhecimento para o aluno. Na verdade, o que acontece é que o professor ele tem que fornecer as ferramentas para que o aluno interprete uma série de situações, interprete uma série de problemas e a partir disso o aluno aprenda, né? Ele aprenda a partir de noções e exemplos aí. E não é... Tem muita gente que ainda hoje associa muito de que o professor ele tem um Wi-Fi no cérebro dele e aí ele transmite a informação para os alunos, porque o professor é a criatura mais foda que existe. Não é assim que funciona, né? O papel do professor é levar a informação mastigada para o aluno, né? E o aluno, a partir dessa informação mastigada, ele vai ter um entendimento próprio sobre a realidade e isso vai gerar um conhecimento nele. A partir do momento que ele mesmo correr atrás das informações a mais e tal. Por exemplo, na química, né? Eu posso falar sobre modelo atômico, eu posso falar sobre sobre Dalton, sobre grandes químicos que houveram, grandes físicos que houveram aí ao longo de toda a nossa humanidade, né? Inclusive filósofos, né? Como Demócrito e tudo mais, e usar eles como exemplo, né, para que os alunos descubram por si só a experiência. Filósofo Piton, exatamente, para que os alunos descubram um pouco da química, né? A gente também não tá lá para dar toda a informação, até porque também a gente também não tem toda a informação. Mais tranquilo, aos poucos vai rolar. Aos poucos, devagar e sempre, né, Cyber? Devagar e sempre.
Caraca, isso aqui eu tô difícil de acertar. O boyzinho aqui é vagabundo, hein? Nunca joguei esse FF aí. É a minha primeira vez jogando ele também. Por exemplo, essa parte que eu tô aqui, eu nunca... Já tô jogando áreas que eu nunca tinha jogado. Esse FF é tranquilo. Porra, você vai ficar fazendo dano dessa aí, velho? Trigger command standby. Será que dá? Na verdade só zerei um que foi o Dirge of Cerberus. Muito bom o Dirge of Cerberus, viu? É o jogo que você joga com o Vincent Valentine. Né? Vincent é um personagem importante pro Final Fantasy VII. Gosto bastante do Vincent. É maneiro, ele é maneiro demais. Vincentzão da massa. E ele é meio que um hack and slash, um shooter, né? É outra vibe. Uma vibe bem diferente. Tancudo esse Octopus aí, porra, bastante. Esperar a gente subir ali, assim que aparecer um save point. Aí eu vou ir no banheiro mijar rapidamente e trazer uma garrafinha de água. Vi o Chutes falando de uma caravana secreta no Grounded, na área de gás. Eu acho que é nova, deve ser junto, deve ter vindo junto com com os últimos updates. Mas legal, legal que tem uma caravana na área do gás, depois eu vou dar uma olhada. Eu tinha visto que ele lançou um vídeo sobre a caravana, mas eu pensei que fosse tipo alguma atualização só, sei lá. Depois eu vou ver vou ver qual é que é esse... Até daqui a pouco é capaz que o Elker apareça por aí, até falo com ele disso aí. Tem umas aranhas lá dentro. Eu acho que o melhor sistema de summon é deste game. É, eu ainda não sei como que é o sistema desse. Eu gostava muito dos Guardian Force do Final Fantasy VIII. O sistema do Final Fantasy XIII eu achei legal até, embora não seja o melhor Final Fantasy pra dar exemplo, né? Mas eu curtia bastante o sistema de summons do Final Fantasy XIII, né? Você tem que enfrentar elas pra ganhar elas e tipo, elas são uma manifestação interior. Olha só, alô! E aí, Almir, tudo na paz? Seja bem-vindo, bom dia. Mais um aí que tem canal aqui no YouTube, quem puder, passa lá pra ajudar, assim como Retro Stage, o Spock, Cyber Moleque... Turbo Game, toda essa galera aí, eu detonando videogames aí, deixou um donatezão top. O Rebay Play, tem uma galera aí. Tudo na paz, meu amigo, como é que você tá? Bem? Eu tô bem, cara, tô aproveitando pra fazer uma livezinha aqui num horário um pouco diferente.
E ver qual é que é. Eu fazia nesse horário na Twitch, na verdade, né? No ano passado, quando eu trabalhava. E aproveitando também pra experimentar, né? Trazer um Final Fantasy X. Jogar jogo no Play 4, que eu tenho um Play 4 e... Cara, eu acho que a última vez que eu tinha ligado ele foi no ano passado, né? Tijoladas da Iona, um clássico do cubinho, exatamente. Classiqueira. Eu gosto de horários diferentes, é quando eu consigo acompanhar. É porque assim, também acontece que live stream acontece muito na mesma faixa de horário, né? Então geralmente as pessoas abrem live, tipo, entre as 4 da tarde e as 8 da noite é quando uma pessoa tá abrindo live, né? E aí é complicado. Com todo mundo fazendo live. Eu até falei esse tempo atrás com o Guaxa, né? Que o Tim tava fazendo uma live. Eu ia abrir uma live, aí eu, porra, liguei o computador, comecei a ajeitar as coisas aqui. Aí eu vi que o Tim tava fazendo Dark Souls Remaster, é um jogo que eu gosto. E aí acaba que eu desisti de fazer live pra ir acompanhar o Tim jogando Dark Souls Remaster. Isso acontece muito, muito assim, deu ver, pô, fulano tá jogando tal jogo, vou acompanhar ele, se pá, depois eu faço live. Aí eu nem faço, acabo nem fazendo depois. Ou às vezes você tá fazendo live, aí você vê que um cara tá fazendo uma live de um jogo, porra, podia estar assistindo, eu queria tá acompanhando esse jogo aí. Xanarkand. I'm a blitzball player. Star player of the Xanarkand Abes. Did you hit your head or something? Você bateu sua cabeça ou algo do tipo? É, vocês baterem em mim. Oh, right. Tô bem, tu? Tô bem também, tijoladas. Tô levando aí. Eu ia jogar hoje de manhã Blasto, né? Eu tava até falando sobre isso mais cedo aqui com o Bruno no Discord. Eu tava entre Blasto, Final Fantasy X e Crash Bandicoot. Mas, porra, como eu já comprei esse Final Fantasy X e o Play 4 tava muito tempo parado, falei, não, vamos fazer Final Fantasy X. Que aí no meio da semana, final de semana, eu faço o Blasto e o Crash. Eu disse algo engraçado? You were near sim. Você estava perto do sim. Você esteve perto do sim. You'll be better in no time. They say your head gets funny when sin is near. Maybe you just had some kind of dream? Então quem fica perto do sim é afetado psicologicamente de alguma forma. You sure? Yeah, there is no Xanarkand anymore. Sin destroyed it 1000 years ago. Blasto é muito louco. So no one plays Juro que eu não lembrava dele, Will. Cara, eu lembrei esses dias assim, eu falei, caralho, eu tava aqui. Aí eu falei, pô, eu lembro que eu jogava um jogo de Play 1 de um super-herói de vermelho, meio gordinho. E que era muito louco. Aí me falaram, aí, pô, se eu não me engano, eu falei isso na live, eu tava falando isso no chat acho que foi do Guaxa. Aí falaram, é Blasto o nome do jogo. Aí eu fui pesquisar e era o Blasto mesmo. E assim, caralho, o jogo tá datado pra porra, velho. Tá bem datado. Mas Blasto aparentemente é aquele jogo que era ruim. E que de tão ruim que ele era, ele ficava bom. Porque eu tenho muitas memórias desse jogo, velho. Eu falava, puta, que jogo foda e tal. E aí eu tava vendo, e até vendo reviews, vendo outras pessoas falando que o jogo é bem galhofa, é bem zoado. Isso só acendeu na minha cabeça essa questão de que ainda assim eu vá lá jogar. Essa bermuda meio a peripécia, né? O filme lá do Cloud lutando contra o trio do Kadad, né? E no final aparece Sephiroth. E no celular que aparece no meio do filme, falou assim, nossa, que foda, eu tenho que comprar esse celular, velho, que é do Final Fantasy. Ou o tá comprando uma parada do Final Fantasy, uma parada do futuro. Since when? Olha, pra mim travou também, velho. Pra mim travou aqui também. Que doideira. Deixa eu... Que doideira, mano.
Etonic! Etonic! Whoa! Wow! Parece que parou. Parece que parou. Eu tô achando que isso foi instabilidade com o servidor do YouTube. Porque eu estou olhando aqui os meus status. E segundo os status aqui não houve queda do upload, não houve nada. No OBS também não teve perda de quadro. O CPU está em 10% de uso. Eu acho que pode ter sido problema de encoder ou problema de servidor. Troca. Isso pode acontecer quando um servidor... Eu botei pro YouTube reconhecer servidor automático. E aí quando ele está transmitindo e um servidor começa a apresentar um probleminha, ele te manda para outro servidor. E aí nessa troca deve acontecer essas pequenas quedas aqui. Na Twitch acontece direto isso, por exemplo, de aparecer. Só que quando é o encoder aparece no OBS, que o OBS não está conseguindo enviar o encoder pro servidor do YouTube, da Twitch, né, no caso da Twitch. Agora aqui no YouTube é a primeira vez que me acontece isso. Estranho. Bom, mas normalizou. Eu acho que agora vai ficar de boa. Yo. Hiya. You wanna try that move one more time? Gostaria de tentar esse movimento uma vez mais. Finally. Things were starting to look up. Aquafoot, é famoso. Beleza, jogou a bola na água, agora vai buscar. You know amateur. Who you play for? The Xanarkanabes. What team you say again? I meant, forget that. I got too close to sin and my head's all foggy like. So, Deu uma desconversada ali. Tidus é um popstar famoso. É, ele é um famoso jogador de blitzball, um esporte imaginário. Praise be to Yevon. All right, back to practice. I'm Waka, coach and captain of the Besaid Oryx brother. What? You hungry? Okay, back to the village. I'll get you something. Back to the village. Vamos lá. I felt like I could trust this Waka, so I just had to ask. Sinto que eu poderia confiar nesse tal de Waka, então eu tinha que perguntar. Was destroyed. É verdade que Zanarkand foi destruído, certo? Milhares de anos atrás. Isn't it? É só um monte de escombros agora. A whole lot of cities in Spira. Big cities with machina. Machines. To run 'em. People played all day and let the machina do the work. And then, well, take a look. Sin came and destroyed the machina cities. And Zanarkand along with him. Yeah, that was about 1,000 years ago. Just like you said. If you ask me, sin's our punishment for letting things get out of hand. What gets me though, is we gotta suffer because of what some goofballs did way back when. Of course, we must always repent for our sins. That's important. It's just that it's hard to keep at it sometimes, you know?
it was just as Riku said. Waka and Riku couldn't both be lying. Why would they? Caraca, essa risada de psicopata. Hey, I'm not saying that team never existed, yeah? But you gotta figure, a team living in luxury like that be pretty soft, eh? I appreciated the fact that Waka was trying to cheer me up. But at that time, all I could think about was everything that happened to me. All this started with Sin. Maybe if I could find Sin one more time, I could go home. Se você encontrar o Sin mais uma vez, pode ir I pra just lived casa. life until that time came. No more worrying about where or when I was. Hey. Sure, it was hard not to think of home, but I started to feel better already. A little better. Maybe. Eu acho que essa dublagem, esse dublador é o mesmo que dublou o Van no Final Fantasy XII, né? Só que o Van ele fala com uma voz mais jovem. Mas acredito eu que seja o mesmo dublador. Bom, pessoas do chat. Eu vou no banheiro rapidamente. Deixa pausado aqui. Eu vou no banheiro rapidamente. Na volta eu vou trazer uma garrafa de água. E aí continuamos com a gameplay. Se você tá aí, for novo, aproveita para se inscrever no canal. Deixar o like. Ativar o sininho. Para não perder mais conteúdo nesse canal lindo de bonito. Ok? Já vem aí, guys. Só um minutinho. Pra quem acompanhou aí nas últimas semanas, eu mostrei o review desse carinha aqui. Aliás, eu vou mostrar um review desse carinha aqui, que foi o PS1 que eu comprei. Esse daqui comprei pelo meu game usado, né? Tal, maneiro, tá, porra, rodando lisinho, né? Só que ele é bloqueado. Então, se quiser jogar com ele, tem que usar o Free PSX Boot pelo Memory Card. E essa semana chegou esse cara aqui, ó. PS2. E por que é legal esse cara tá chegando praticamente junto aí com a placa de captura, né? Porque quando chegar a placa de captura, eu pretendo fazer lives de jogos de PS1 e PS2 rodando direto deste cara aqui, ó, direto do PS2. 26. Não, filho. Já li. 0426. Olha que bichinho bonitinho dormindo. Nem parece. Vou iniciar um MMO novo aqui. Eu acho que se eu jogar aqui até o final do dia, eu devo chegar quase lá pro nível 50, sei lá, hein. Uma hora depois. Bom dia, tô de volta. Olha o grande Tim aí, salve Tim Silva, bom dia. Ah é, pode crer. Galera que não sabe aí, hoje à noite Tim Silva estará no Press Start do canal do Seco Plataforniano. Quem puder, passa lá para deixar o like. Eu vou tentar acompanhar. Eu acho que eu vou conseguir, porque hoje eu só vou sair de casa às 9 da noite para ir trabalhar. Então acho que eu vou conseguir acompanhar o Tim nesse talk show aí com o Seco. Quem não conhece, aproveita para ir lá. Escreve aí na busca do YouTube Seco Plataforniano. Que aí vocês vão ver lá. Tem até a chamada já, o comercial, né? Sobre a participação do Tim Silva.
Vamos voltar pra gameplay. Olha o físico comunista aí. E aí, físico comunista, tudo na paz? Como é que você tá? Bom dia, seja bem-vindo aí. Eu vou conseguir assistir amanhã, mas vou ver sim, completinho. Eu vi a chamada, Eu fiz isso com o do Spock, né? Eu não consegui assistir o do Spock no dia, porque eu tava trabalhando no dia, né? Eu tava na escola lá à noite. E aí não consegui assistir no dia seguinte. Vai rolar um desafio de Mega Man X, vai ser legal aí, ó. Cola lá no canal Seco Plataforniano. Tudo jóia, aí sim. E... maneiro, vamos voltar aqui pra nossa gameplay. Vamos falar com... It's this way. Vamos lá então. Caceta. Cadê meu porta-copo, velho, que eu botei? Eu vou botar essa garrafa pra lá, senão ela vai molhar minha mesa. Deixa aqui. Vamos ver pra onde que isso vai. Só gráfico de cenário mesmo. Muito bonito a qualidade da água ali, ó. Isso tudo de um remaster, né? Eu vi o do Spock depois. Ah, tá aqui, ó. Meu porta-copos. What's the big idea? Vamos lá. O bicho morre em single shot, né? Depois eu tenho que aprender ali, que eu dei uma puladinha no tutorial ali das Sphere, né? Pra upar. E eu vou ler também, né? Vou ler sobre o jogo. Deve ter boas dicas de começo de jogo, de farm, de... tanto de dinheiro quanto de XP, né? Então nesse tipo de jogo eu gosto de ficar bem preparado. Eu gosto de fazer os ups necessários para jogar o jogo de maneira relativamente fácil. Por exemplo, Final Fantasy XII, Final Fantasy VII, por exemplo, eu fechei o jogo no nível 99. E o 12, a partir do nível 70, você já fecha tranquilamente, né? A menos que você queira matar o Yasmati. Aí sim, aí você tem que estar no nível 100. Level 99 top, então Final Fantasy eu gosto de upar até o nível máximo, geralmente. Principalmente quando eu acho um spot que é bom, assim, que é confortável de fazer esse grind aí. Cama.
Eu não tinha noção de que no Final Fantasy X demorava pra Yuna entrar no time, né? 10 anos e nunca vencemos um jogo. You serious? Certo, vamos seguir descendo aqui até a vila. Crusaders. Do Final Fantasy IX pro 10, o salto absurdo. O Play 2 já mostrou uma diferença grande. Isso era uma coisa mais evidente nas gerações passadas, né? A gente viu do Super Nintendo pro Play 1 uma mudança de geração muito grande. Do Play 1 pro Play 2 uma mudança muito grande. E do Play 2 para o Play 3 uma mudança muito grande. Do Play 3 pro Play 4, mais ou menos. E do Play 4 pro Play 5, quase nada, né? Assim, os jogos hoje em dia são bonitos e tudo mais, né? Mas o salto geracional foi muito menor do que nas gerações anteriores, né? Isso fica muito óbvio quando a gente vê jogos como God of War Ragnarok, que é bem bonito no PS5. Mas também é muito bonito no PS4. E eles estão, não vou dizer que parados, mas de certa forma você não sente uma mudança significativa, tá ligado? Enquanto, vamos usar aqui como exemplo o próprio Play 2, né? Final Fantasy X não rodaria em hipótese nenhuma no Play 1, né? Não existiria. Esse cross-gen que a gente criou não existiria entre geração Play 1 e Play 2. Para deixar este jogo com o tamanho que ele tem, com todas as características que ele tem, de uma forma que fosse rodável no Play 1, ele seria gravemente afetado, né? Ele é um jogo que tem 4 GB em arquivos, né? E ele teria que caber em um CD de 350 MB ou vários CDs, né? Além de ter sua performance e visual drasticamente reduzidos. PS4 Pro, PS5, nada mesmo. Então, do próprio PS4 normal, a mudança foi bem pouca, assim. Acho que eu tenho que ir até o templo. Pro Elden Ring mesmo, eu vejo no Xbox Series bonito, mas não parece tanto algo de nova geração. Não, o Elden Ring, ele é um jogo muito geração passada, né?
Eu rodo ele no Series e rodo ele no Xbox One. Eu vejo diferenças. No Xbox Series tem mais vegetação, né? Você percebe uma iluminação melhor, né? Toda essa questão de renderização melhor. Mas no geral é muito parecido. Muito parecido. Eu não sei se a gente vai ver mudanças significativas quando os jogos forem só pra nova geração também, né? A gente tem que ver isso aí bem ainda. Pra explicar as coisas do jogo, eles inventaram esse negócio de que chegar perto do sim deixa o cara sem memória. Olha lá, é isso que ele tá falando, né? É engraçado me ver dando essa desculpa de novo e de novo. Porque daí toda vez que ele falar que perdeu a memória, vão explicar pra ele, né? A história. Eu vou indo nessa, meu amigo, dando certo, eu volto. Boa live pra você, boa diversão a todos. É nóis, Almir, obrigadão pela presença aí. Tamo junto. Lembrando aí, galera, segue o Almir aí, por gentileza. Faz várias lives tops aí, joga pra caralho alguns retrôs aí. Tamo junto, Almir. Only sworn guardians may approach the cloister of trials. Ok. Pray hard and the toxin will surely release its grip on you. Falou pra eu rezar ali que rezando vai passar. Tá bem bonito a questão dos cenários aqui, né? Lembrando mais uma vez que isso aqui é um remaster, né? Obrigado pela moral, valeu Tim, tamo junto, tamo junto. Beleza, vamos sair aqui. Eu tenho que começar a prestar mais atenção nas conversas para não perder conteúdo. Vamos entrar nas casas aqui, conversar com os moradores. O jogo estando em inglês também, assim, dificulta eu ficar relapsamente deixando os textos passarem, né? Tutorial. Tá, isso aqui é o win, né? Aqui tem um save, né? Vamos já salvar aqui. Exploração é um fator muito importante também em Final Fantasy, né? Sem a exploração a gente não conhece os lugares. Cara, a mulher chegou me empurrando mesmo ali. Com ódio. É uma vendedora de itens. Beleza, já comprei alguns aqui porque
né? A gente vai acabar precisando. É até bom dar essa volta, que daí eu sei quem vende o que, né? Aqui o... No time for lunch yet. Tá, antes de fazer isso aqui, dar essa cochilada, vamos olhar as outras casas. Para eu já aprender aqui o que tem. Quais são nossas opções aqui, né? See devotion to the teachings of Yevon incommendable. Still there is much for a priestess, such as I to teach them. Tá. Ali eu já fui, né? Então, vamos para os abilities aqui. Vamos fazer esse... Sphere Grid. Tá, por enquanto eu não posso usar. Eu também não posso usar. Certo, então vamos dar sequência aqui. E vamos dar aquela cochilada que ele falou. No final das contas eu nem fiz a postagem do Instagram. Depois eu faço algum clipe. Waka. Beleza. Oi. Vai lá? Tá. Tá jogando no PS2, Will? Não, Will Bill, tô jogando... Essa aqui é uma versão de PS4. Que eu comprei ontem. Eu tenho no PS2, mas meu PS2 está sem áudio. Ele deu problema na placa de áudio dele. E aí, enquanto não arrumar, eu não vou jogar Play 2, não. Acho muito zoado Play 2 jogar jogo sem ter o áudio, tá ligado? Esse é o remaster, exatamente.
É algo de errado? Summoner não voltou de seu peregrinação. Certo. Você acha que Final Fantasy XVI vai ser no mínimo com legenda em PTBR? Cara, eu acho que sim, porque Final Fantasy VII Remake é legendado em português e Final Fantasy XV também foi legendado em português. Então eu acho que o 16 também vai ser legendado somente em português. Mas a questão é, será que vai ser bom Final Fantasy XVI? Eu vi a gameplay, teve uma gameplay essa semana aí liberada, né, de Final Fantasy XVI. E aí as pessoas sempre falam a mesma coisa, né? As pessoas sempre dizem, nossa, é um jogo muito... Tudo que a Square lança eles vão falar, puta, é bonito. É bonito, a Square sabe fazer coisa bonita. O que eu boto em xeque aqui é que a Square já há um tempo não sabe fazer coisa boa. Bonita ela sabe fazer. Pô, você pode ver que o próprio Forspoken nos trailers era muito bonito, né? Conteúdo final, não sei. Eu não comprei, não joguei. Tem a demo pra jogar, mas não joguei. Não tô nem aí pra Forspoken. Final Fantasy XVI segue o mesmo caminho. Visualmente, a gameplay que soltaram lá é muito bonita. Mas a beleza atualmente não reflete qualidade na Square, né? Depois que ela se juntou com a Enix, não sai mais RPGs como antigamente. Exatamente. Eu penso exatamente assim também. O auge da Square foi Squaresoft. Depois que se juntou com a Enix, realmente. E agora ela tem umas ideias estapafúrdias, né? Que é a ideia de fazer NFT, né, velho? Porra, a Square ela tá pensando muito, sempre 5 anos atrás do seu tempo, né? É um bagulho muito louco, muito louco. Não sei como que a Square, o que a Square pensa sobre isso, tá ligado? Mas a ideia de vender a Crystal Dynamics e agora a ideia de fazer NFT de Final Fantasy, cara, só ideia ruim. Ó, guys, eu sei o que fazer nessa parte por conta disso aqui, ó. Eu vou deixar aberto aqui pra vocês verem. Cadê? Tá vendo ali embaixo? Deixa eu dar um zoom. Será que dá pra dar? Isso daqui é uma revista. Game Guide. Continue descendo para a área seguinte, coloca isso. Remova o glife da porta aberta. Os japa lá estão vendendo seus títulos a preço de banana para investir nessa porcaria. Exatamente.
venderam... A Embracer Group comprou a Crystal Dynamics, comprou o Tomb Raider, comprou um monte de direito da Square, né? E a Square vai apostar nessa pataguaiada aí de NFT, cara. Eu não tenho muitas esperanças quanto a Square, assim, pro futuro. Olha só o Toruga aí. Grande Toruga. Cheguei, porra. O jogo está sem som, Will? Ah, caralho. Calma aí, eu acho que eu mutei o desktop na hora que eu saí pra ir no banheiro. Agora tá com som. Deixa eu ver se eu fiz certinho aqui. Tem que retirar a Destruction Sphere dali. Fazer um negócio. Opa, aí sim. É, então. Tô falando que não tem áudio no Play 2 e tô jogando sem áudio na live? Aí não pode, né? Move the pedestal set with the spear to the correct place. If you move it improperly, step on the shining glyph to return pedestal original place. Beleza. It's gotten into you. Hey, it's okay. A porra, o Guaxa. Only summoners, apprentice summoners, and their Atacou o teclado. It's a tradition, very important. So what about you? Me? I'm a guardian. Sou um guardião. A guardian? Whoa! Ah! Summoners go on a pilgrimage to pray at every temple in Spira. Guardians protect them. The Guardian's in there now. One of them's got a sure fuse, and who knows what the other's thinking. Well, now that we come this far. Eu curti essas músicas detalhadas de cada cenário que antigamente se fazia nos jogos. Hoje em dia parece ser tudo feito nas coxas. Isso é um ponto, Will Bill. Antigamente existia um cuidado, um trabalho com trilha sonora, né? Com detalhes visuais pequenos assim nos jogos que hoje em dia, embora haja muita tecnologia, a gente já não vê teclado doido. A gente já não vê com tanta frequência, né?
Is the summoner alright? O summoner está bem? Who are you? Mas quem é você? Então agora conheceremos Yuna. Mudou para CGI. I've done it. I have become a summoner. Muito top, hein? Qualidade visual bem foda. Bem foda. Man, was I surprised. Man, I I was thinking was. summoners were all old geezers. E cagaram pra ele. Putting your transgression aside for now. Botando sua transgressão de lado por agora, vamos celebrar o nascimento da Summoner. Estas CGS dão um couro em muita de hoje em dia até, com certeza. CGIs muito bem planejadas, muito bem executadas, né? Eu tenho que dizer que assim, embora haja um tratamento por conta de ser um remaster, ainda assim é impressionante, né? Não dá pra falar com esse carinha aqui. Espere até você ver isso. Ready? Okay. Certo, ela invocou uma pipa. Isso é o que? É o Quetzalcoatl? É uma summon, né? Não, pelo naipe ali é fogo. Não só CGI, né, Wilbil? A história dos jogos eram muito bem contadas antigamente, né? Nunca vi nada desse tipo na minha vida. É, um pouco assustador, mas ainda assim eu podia sentir um tipo de gentileza vindo dela. Valley 4. Tá, então essa é a é o Ion, né? Que não é Summon. Sim, o trabalho era bem feito. Hoje é tudo rushado e entrega o jogo quebrado, né? Tem que completar a história com DLC. Eu não sabia, mas tudo naquela noite mudaria. Mudaria para todos, mudaria para mim. Deixa eu apresentar você pro time.
His memory's a little fuzzy, so don't mind him if he says anything odd. Come on, say hi. Hi guys. So what's our goal? To do our best! Nope, we got a new goal now. Our new goal is victory! To win every match, defeat every opposing team, to bring the Crystal Cup back to our island. That's all we need to do to win. Easy, huh? We sure got the boys worked up, huh? You heathen! Stay away from the summoner. De longe da Summoner. Você é um cara mau. Lady Una, be careful. Lady Una, cuidado. It was really my fault to begin with. I mean it. Thank you so much for your help earlier. Huh? I'm sorry about that. Me desculpe sobre isso. Wasn't I not supposed to? Guess I kind of overreacted. Oh no, I was overconfident. I saw that Aeon thing. That's amazing. Eu vi aquela coisa Aeon. Foi foda. I can become High Summoner? Você acha que eu posso me tornar uma alta invocadora? Uma High Summoner? Come play with me some more. Lady Una, vamos brincar mais um pouco. So, tomorrow then. Então, amanhã, né? We're going on the same boat, aren't we? Nós vamos no mesmo barco, não vamos? Ah, verdade? We can talk more. Poderemos conversar mais. You can tell me all about Zanarkand. Você pode me contar tudo sobre Zanarkand. Você pode se tornar tudo aquilo que você quiser, é só você acreditar, Yuna. Don't get no ideas. No promises there, big guy. Hey, but what if she, like, comes on to me? That's not going to happen. If you get tired, let me know. I had a bed made for you. Se estiver cansado, me avise. Eu tenho uma cama pronta pra você. Então posso conversar. Cacetada, hein? Ó, não posso fazer nada, então. Sleep tight. Vamos ver o que vai acontecer nessa noite ao ponto de mudar a vida de todos. Estão tidos ali dormindo com sua bermuda da Ciclone. Tá, sou eu que vou controlar, né? Olha a Yuna aqui. Onde está o barco? Everyone will find us if it doesn't come soon. You really sure this is okay? Would you take me to Zanarkand? Você poderia me levar para Zanarkand? You said you'd go with me. Ei, você disse que iria comigo. Oh, hey, I thought Waka told you not to get any ideas. Pensei que o Aka tinha dito pra você não ter nenhuma ideiazinha. Yeah, so you're coming with me. Então você está indo comigo. Ei, pare de sonhar. You can't even catch a ball. Oh, what's the matter? Caralho, que sonho bizarro, hein? Cry again, cry. That's the only thing you're good for. Vai chorar de novo? Essa é a única coisa no qual você é bom. Eu odeio você. What'd you say? You have to speak loudly. Você tem que falar alto. I hate you.
spirit. Esse é o espírito. Você pode fazer. I hate you! He's dead, okay? Dead. Ele está morto, ok? Morto. He does look a lot like Chapu. I was surprised too. But no matter what he looks like, he isn't Chapu. You shouldn't have brought him here in the first place. Yeah, but he needed our help. Excuses again. Desculpas de novo? But That's it. No more. Enough, Waka. Vai pegar o Jack Shot. Cara, não sei. Eu preciso dar uma olhada aqui que... Como eu nunca joguei esse jogo, eu não sei o que que tem missable, né? O que que eu posso perder aí no caminho. Por isso que eu até vou fazer essa run com calma, porque eu realmente não sei o que que tem à frente. Embora eu esteja com uma revista aqui, com o detonado, eu não estou lendo ela. Então não sei o que pode ter à frente. he didn't make it. I first heard on the day of the tournament. Não vou dar spoiler, perdão, nem esquenta, mano. Assim, eu não me preocupo muito com spoilers, eu não esquento de verdade. Inclusive eu sei o final desse jogo, né? Eu assisti ele em live algumas partes, mas isso não me preocupa, assim. E não diminui minha diversão, né? Eu só digo que eu não sei te responder se eu vou pegar esse Jack Shot, porque eu ainda não sei o que se trata e não sei onde pega, mas em breve nós resolveremos isso. Help me out, you know? What I mean is... Thanks, Waka. Stop. You're embarrassing me. Beleza, passamos a noite. Agora 12:08. Vamos ver quantas horas de live eu vou fazer aí, porque eu ainda preciso fazer almoço também, né? Mas eu acho que pelo menos 3 horinhas hoje a gente vai deixar aí de live registrado. Hey, sleepyhead. Something I want to give you. Tem algo que eu quero dar pra você. To me? Yeah. Uma espada RGB. That's the sword you gave Chapu. Essa é a espada que você deu a Chapu. Where's Yuna? Onde está a Yuna? Nós vamos pegar o mesmo navio. Bem, essa espada RGB. 10 years ago, when the last calm started. The calm? Since then, she's been like a little sister to me and Lulu. É a Moonlight Great Sword do Dark Souls. Now, today, she leaves as a summoner. This is our journey. We should leave together. We should live together. Temos que sair juntos. You really don't need all that luggage. They're not really my things. They're gifts for the temples we're to visit. This isn't a vacation. Esse Final Fantasy não precisa de guia, é só jogar e ler tudo. Vai até o final de boas. Então... Por isso que eu não tô usando guia por enquanto, eu tô só vendo aqui. Okay, off we go. É porque, por exemplo, Final Fantasy XII, eu li uns guias, li algumas partes que me ajudaram muito, principalmente farm que eu tava fazendo errado. Eu achei farm de dinheiro bom, achei farm de level bom. Eventualmente aqui também deve ter isso. E isso eu vou acabar pesquisando futuramente. Em que lugar do jogo é bom parar pra fazer aquele grind top. Here comes one now. Hey, why don't you... Isso é uma parada que às vezes... kept up with him pretty might make a good guardian someday.
Isso é uma parada que às vezes, mesmo jogando, você não pega. Por exemplo, Final Fantasy VII, né? O melhor lugar para upar matéria, level. Aliás, o melhor lugar para fazer dinheiro e upar level é o mesmo lugar. Né? Que é derrotando um bicho lá numa praia e tudo mais. Mas é uma parada que assim, eu zerei algumas vezes Final Fantasy VII, eu não sabia, simplesmente não tinha percebido. That looks like trouble. Será que tem alguma pegadinha no flan? Acho que ele é... Only magic if you can't beat him down. Magic? Let's have our black man. Lou, you're up. Clueless, aren't you? Good thing I'm here. Certo, tutorial de Magic. Magic and Fiends tem propriedades chamadas elementos. Existem 4 elementos: fogo, gelo, eletricidade e água. Fogo e gelo são opostos, assim como trovão e água. Spells of ice work well against fire fiends, and ice fiends are weak against fire mat. You follow? I get fire and ice, but what about lightning and water? Lightning and water are opposed. Just this one here is a water fiend, which means... Certo, ela fala que esse bicho é de água, então vamos tacar um Thunder nele. Maneiro. Take your time. Take your time, né? Pra reservar um tempo ali pra... Let's get going, man. Vamos nessa. Nós vamos esperar. You ready? Você está pronta? Então, vamos nessa. What's... O que está acontecendo? What's going on? It's an ancient custom. People leaving the island. Chappu didn't pray that day. Said he'd miss his boat. Certo. That should do it. That should do it. Depois que eu terminar... Quer dizer, eu não quero pensar agora no que eu vou jogar quando eu terminar Final Fantasy X, porque esse é um jogo longo, né? Mas certamente cogito a ideia de repente fazer Final Fantasy VII, 8 e 9, Final Fantasy VII Remake. E o que mais a gente conseguir, né? Vai meter um jump. Dá mais um ataque antes de se curar. Ah, ele tá tirando um pouco. That's enough. Já chega. What's with that guy? O que foi esse cara? Of the
Kimari Honsu, da tribo Honsu. That's not what I meant. He's another Yuna's guardians. É outro guardião da Yuna. Sometimes we don't understand him either. Kumari doesn't talk much anyway. But he has protected me since I was a child. O que é isso aqui? Something writing there. Tá, eu preciso achar os itens que vão liberando as palavras, né? Olha só, tem um baú ali em cima. Como é que vai pra subir ali? Bom, provavelmente eu vou ter que voltar aqui no futuro. E aí eu devo aprender a pegar esse baú, porque... honestamente não faço ideia de como pegá-lo, né? Bom, vamos seguir aqui. Espero não estar perdendo o item. Um voador, é o seu departamento, certo? Switch members during battle. Apertar o L1 durante a batalha para mudar de personagem. Show us what your training has taught. Okay. Durante o combate com Summon, a gente só controla Summon, então. Errou. Vou soltar um especial daqui a pouco, aqui um Limit Break. Agora. Nice. Another one of those. No problem. Leave this one to me, huh? Say good night, bird.
Errou. Vamos normalzinho, sem... Tá tranquilinha a luta por enquanto. Morreu. Olha o Let's Go J aí, salve Let's Go J, bom dia, tudo na paz? Como é que você tá? Seja bem-vindo aí, fique à vontade. Galera que não conhece, Let's Go J também tem canal aqui no YouTube, aproveitem para segui-lo. Por gentileza. Usando o tempinho aqui para editar, aí sim, hein? Tô precisando fazer um vídeo também, Amanhã vai sair mais um episódio do Parasite Evil. Acho que 10... Entre 10 da manhã e 2 da tarde, não sei qual foi o horário que eu programei. Mas eu acho que foi 10 da manhã. E aí... Mas eu precisava fazer um vídeo, mano. Eu queria fazer um vídeo contando a lore de Dark Souls Remaster. Tá no PC ou console? Eu tô no console. PlayStation. E aí, tipo... Só que pra eu poder fazer o vídeo de Dark Souls que eu quero fazer, eu preciso fazer uma run completa em live pra eu ter vídeo. Pra eu simplesmente ter a gameplay do jogo pra eu poder fazer o vídeo. Entendeu? Será que tem alguma coisa pra eu pegar aqui? Tava pensando em fazer uma run dessa também, mas aquela cheia de humor, saca? Não, então, o que eu quero fazer é o seguinte. Eu gostaria... Tipo, zerar com tal arma. É uma maneira também, assim. Eu já fiz algumas runs, assim. Tipo, só no arco, só na... né? Parece que tem coisa aqui, não tem não? Mooncrest. Quem... Quem procura, acha. Vamos equipar aqui a Metal Shield. Mas eu não sei o que essa Mooncrest é. Lightning Strike como habilidade.
Mooncrest aqui, ó. A crystal token fashioned into the shape of the moon. Tá, mas é um key item, né? O famoso itens-chave. Pra lá agora não vai. Vamos voltar então. Eu quero contar a lore de Dark Souls, a história e a lore, né? Tem muita gente que não conhece, né? Só que eu queria contextualizar mostrando os cenários por onde acontecem as histórias, né? E aí, para eu fazer isso, eu preciso ter o game zerado uma vez. Preciso ter o game zerado ao menos uma vez. E aí é legal, tem várias questões ali relevantes em Final Fantasy, em Dark Souls, né? Here's a gift from the tape. Seeker's Ring. Então, um anel. Vamos ver o que esse anel faz. Mais 10 de HP. Beleza. Será que tem mais alguma coisa que eu consigo pegar daqui? Quero ver se eu conto as histórias ali de Dark Souls. Talvez não em um vídeo, mas uma série de vídeos. Opa, pausito. 2 antídotos. Cara, tem muito espaço de água ali. Não é possível que não tenha nada nessa água aqui. Bom, mas vamos embora aqui pra gente não ficar se estendendo muito no cenário sem fazer nada. Bem que eu devo postar umas long plays também, guys. Eu tô pensando em fazer algumas long plays. Tipo, tem horário que eu pego, que eu jogo e que eu não faço live. Eu tô pensando em gravar os jogos completos em long play e disponibilizar no YouTube pra quem quiser usar como pano de fundo dos vídeos, essas coisas, tá ligado? Grande Tim Silva aí, o JJ. Bisade. Kilikaport. Então, a gente fez essa viagenzinha aí. Aliás, estamos fazendo, né?
come to think of it, I haven't told you where we're going. First to Kilika Island. Then we change boats and head for Luca. For that though, Yuna's gotta pray at the temple. I'll be guarding. We'll be praying for the Aurochs' victory too, so you come along, yeah? Great plan. Hey, it is a great plan. Don't look at me. A caminho do serviço, mas acompanhando a live. Eita, nós. Esse aí não fala muito. That summoner's got noble blood. I heard she's Lord Braska's daughter. You don't say. Lord Braska's daughter? I don't know who you are or where you came from. Não sei quem é você nem de onde você veio. Interfere with Yuna's pilgrimage. Se você interferir com a peregrinação da Yuna, você tá fudido, é isso. So, is Yuna's father famous or something? O pai da Yuna é famoso ou algo do tipo? Ela é filha de um alto summoner, ou da estátua do templo. Lord Braska derrotou o Sin 10 anos atrás. Yuna herdou o seu legado. É difícil quando seu pai é famoso. Waka's a bit lacking in the imagination department. Ou como consegue a melhor arma do jogador do Waka? É uma boa pergunta, JJ. Foi como eu falei, é a primeira vez que eu jogo esse jogo. Estou tão perdido quanto. Mas em breve saberei. Farei umas pesquisas aí. Tinha que vencer aquele torneio difícil. Ah, o de Blitzball. Eu lembro que tem um torneio. Eu vi o... Cara, quem que eu vi? Eu vi alguém jogando Final Fantasy X e eu vi participando desse torneio. Não sei se foi o True. Mas... eu vi uma galera jogando ali. Tanta mulher no mundo pro Tidus. E o Tidus me inventa de se envolver com a mais importante. É isso, né? Tidus é o famoso moleque piranha, né? You're a Blitzball player, aren't you? From Xanarkand, right? You hear that from Waka? Mm-hmm. Huh. Waka doesn't believe me at all. Waka não acredita em mim. But I believe you. Mas eu acredito em você. I've heard in Xanarkand. Eu já ouvi de Zanarkand. Tem um grande estádio. Even at night. Great Blitzball tournaments are held there. Grandes torneios de Blitzball acontecem lá. Como você sabe disso? Um homem com o nome de Jack me contou. Jack. Meu pai, o nome dele é Jack. Amazing. You know, our meeting like this must be the blessing of Yevon. Sounds like him, but it can't be him. Parece com ele, mas não pode ser ele. Meu pai morreu 10 anos atrás na costa de Zanarkand. Me desculpe. Ele saiu para o mar para treinar e daquele dia nunca mais voltou. E ninguém o viu desde então. Spira. Bom, esse pode ser o dia que Jack chegou em Spira. É verdade.
Eu primeiro falei com Jack 10 anos atrás. Eu me lembro deste dia. As datas batem, não é? Sim, mas como que ele chegaria aqui? Bom, você tá aqui, não tá? Bom ponto. Excelente ponto. Esse navio me parece meio plano, meu chapa. Ó a CGI. É o Sin? What do you think you're doing? Stick a harpoon in him and we'll all get dragged under. Sin is going for Kilika. We gotta distract it. Our families are in Kilika. Forgive us, Lady Summoner. Wait! Oh boy! Olha os inimiguinhos. Ah, isso aqui suga MP, velho. Beleza. Mais 3. How many of these things are there? What? We hit the fin first? Fighting at distance. Regular swords attacks cannot hit this target at this. Such has seen. Tá. Vamos primeiro se livrar desses aqui. Pelo menos de 2 deles.
Não? Caralho, deu uma bolada nela. Eu na foca nesses pequenininhos. Porra, eu mirei no boss, velho. Espadada no like, boa tarde a todos. Boa tarde, velha escola. Tudo na paz, velha escola games. Seja bem-vindo. Obrigadão pelo like, tamo junto. Ué, eu soltei um... Nossa, era pra eu ter soltado magia. Caralho, ela tá com 50 de HP agora que eu vi. Ah, RPG já invoca o Thiagão. RPG é sempre bom. Você sabe que eu gosto. Vamos derrubar o outro. E aí deixa só um desses bichinhos atacando nós. Enquanto nós ataca o sim. Uma bolada. O pessoal fala RPG é mais na Twitch, mas ao pouco tô vendo mais gente fazendo live de RPG aqui. Eu já zerei Phantasy Star do Master System Live, foi bacana. Público e views. É, então, a gente tem que ir tirando da cabeça das pessoas que RPG é uma coisa ruim e tal. Elas têm que ver a parte boa do RPG também, né? Todo o lance da estratégia, da história, né? Que é um... RPG é um processo. Não é simplesmente spamar botão. Tem todo um lance aí. E eu acho que conforme a galera vai assistindo as lives, elas vão vendo, né? Vamos invocar o Valenfor.
acabando já. Ah, os bichos judiano tidos debaixo d'água. Os golfinhos das trevas. Vai sair de uma luta entre outra. Ah, beleza, vai ficar nessa frescura aí. Blender X-Files. Vamos seguir atacando aqui. Encher a vida do Aka agora. Vamos derrotar esse boss aqui.
Ele tá chato já. Os pautidos morrem, hein? Deixa eu usar uma High Potion aqui. Assim que o Tidus for atacado, vai encher a barra. Aí. Agora eu posso usar o Limit Break dele. Achei que ia arrancar mais, mas eu acho que matou. Galerinha presente aí, obrigado mais uma vez. Olha o Douglinhas, bom dia Douglinhas. Salve rapaziada, bom dia. Tudo na paz, Douglinhas? Como é que você tá? Todo mundo passou de level. Olha só, mais um CGI vindo aí. É o Sin chegando para destruir mais um vilarejo. Por enquanto tudo tranquilo, graças a GG. E você, Will, como tá por aí? Tô bem também, velho. Tamo curtindo aqui mais um joguinho, né? E voltando a fazer as lives matinais aí, hoje eu comecei às 10 da manhã, estamos com quase 3 horas de live, e é isso. Estamos vendo a calamidade que se chama Sin destruindo mais um lugar. Quando o Sin atacou Zanarkand naquele dia, I will defeat Sin. I must defeat Sin. eu preciso derrotar o Sin. I was just fooling myself. Maybe it was that day on the sea, under the burning sun. I started to give up hope. Comecei a perder a esperança. I wasn't going home. This was my new reality, and I was stuck in it for good. Então chegamos no porto.
Greetings. I am the summoner Yuna. I have come from the temple in Besaid. Tu ouviu lá o Cyber falando que saiu um mapa com um bicho novo no Devru? Eu ouvi sim, lá na live do Cyber no LOLzinho ontem, né? Eu ouvi sim. A gente pode jogar a qualquer hora, hein? Só não consigo fazer live dele, né? Mas dá pra jogar. Tem o Rainbow Six que faz tempo que eu não jogo também, viu? We'll go see what we can do to help in town. É jogo pra jogar até passar o mapa e parar, exatamente. Você vai ali dar uma jogadinha, na hora que conseguiu passar do mapa, desinstala de novo. É que Devur pro meu PC é muito mal otimizado, cara, muito mal otimizado. O Rainbow Six eu tô jogando mais do que eu gostaria de admitir. Cara, eu tô um mês sem jogar Rainbow Six já. Brincando assim, eu tô um mês. Depois eu vou ter que ver qual que é a melhor configuração aqui. Ah, entendi. Ability Sphere. E outra que fui expulso do partido de Resmus e tomei penalização completamente gratuita. Caralho. É foda. Vamos upar aqui. Vamos upar o Tidus primeiro. Primeiro move pra cá. Pô, eu não consigo resetar, né? Eu fiz a cagada de mover aqui sem comprar as paradas. Aqui, ó, por mim eu teria comprado esse mais um Strange aqui.
Aí fiquei puto, imagino. Beleza. Ai, caralho, eu esqueci que o bagulho pula um... Beleza, deixa eu dar autosave aqui. Eu no Rainbow Six eu tô bastante tempo sem jogar, velho. Basicamente desde que eu vim pro YouTube, né? Eu dei uma parada no Rainbow Six. Eu lembro que eu tentei fazer uma live de Rainbow Six aqui, mas aí ficou travando o dia. E aí depois eu não joguei mais. Tidos, olhe seus passos, não é safe, não é seguro esse caminho. The pub's closed, I don't think I can get enough with this without a drink. Tá, o barzinho tá fechado, a taverna tá fechada. What's ascending? Are we going somewhere? Nós vamos pra algum lugar? You truly are clueless. Are you sure it's just your memory that's the problem? Com certeza que só sua memória é o problema? Grossa, feito um... Need guidance. Os mortos precisam de guia. Filled with grief over their own death, they refuse to face their fate. They yearn to live on and resent those still alive. You see, they envy the living. And in time, that envy turns to anger, even Essa inveja se torna ira e ódio. R6, se me chamarem eu até jogo, mas não quero me aprofundar muito não. Vou jogar só o que eu sei, tá bom. É, não, eu tô mais ou menos assim também, Douglas. O meu lance com Rainbow Six é totalmente casual. where they may rest in peace. Summoners do this? Ou seja, cara, ela meteu o GG mesmo? Meteu o GG sobre as águas. Tô aqui pensando nisso. Olha que cena bonita. Musiquinha e tal. Como se fosse uma cerimônia, né, para guiar os mortos. A alma dos mortos.
Muito maneiro. It must be tough, being a summoner. Yuna chose her own path. She knew from the beginning what it meant. All we can do is protect her along the way, until the end. Until the end? What's the end? Until she defeats sin. Oh. I hope I did okay. You did very well. They've reached the far plane by now, but no tears next time. Hmm? I wished there would never be a next time. Eu gostaria que não tivesse uma próxima. Nenhuma pessoa mais morta por Sin. Sem mais Yuna enviando-os. It was strange and somehow horrifying. Foi estranho, de alguma forma aterrorizante. Eu não gostaria de ver novamente. Did you rest well? The others left some time ago. Vamos salvar aqui e vamos ver para onde os outros foram. Ué. Capitão Waka está esperando por você. Deve ser pra cá. Acho que eles vão retornar à viagem agora, né? Pra continuar. Ah não, o Waka aqui, né? Trilha relaxante, exatamente. High Summoner Ohalland used to live in the Kirika Temple here. Yep, Lord Ohalland was once a great blitzer, you know. Waka. Praying for victory's all good. Rezar pela vitória é bom, mas isso é certo? Esse realmente é a hora? Essa é a única hora. Eles usam o Blitzball lá, o esporte deles, pra... como se fosse um ópio, né? Let's play and win, right? Right. Temple's beyond the jungle there. Let's go. O templo está além da selva. Let's go there. Hunter's Sword, Rood of Wisdom, Scout, Cactuar Scopes, The Hunter Spear, Seeker Ring. Eu acho que eu tenho essa espada, não tenho? Vou comprar uma. Ah, tinha a opção de equipar. Não vi que tinha.
Carinha nadando ali. Acho que aqui a gente vai pra um templo. Provavelmente vai ter um summon no templo, né? Um Ion nesse templo. Deixa eu só dar um save aqui, que se não tiver um save lá na frente, em breve eu encerrarei a live, né? Ah, mas não é aqui. Vai ter um baú aqui. Tem que arrumar alguma coisa pra almoçar daqui a pouco. E... tem que ver, né? Qual que é a aula que eu vou dar hoje. Tem que preparar umas coisas aqui ainda. What's up? Yuna's saying she wants you with us. Huh? Yuna está dizendo que quer você com a gente. To ask you to be my Gostaria de guard. pedir pra ser meu guardião. What? There's no time for jokes, yeah? He may be a blitzball whiz kid, but up against fiends, he's a newbie. Not a guardian then. I just want him nearby. What? What? What do you mean? It's just that, well, We're all going to the temple anyway. Came this way to learn. I'm sorry. I shouldn't have. There's nothing to be sorry about. I'm just not really sure what's going on. My apologies. O cara não fala muito, né? Fight. Porra. Why don't you use Lancet on it? What's a Normally, it's a skill that weakens enemies and heals the user. But when a Ronso uses it, that Ronso can sometimes learn Fiend's abilities. Sounds cool. Então ele pode aprender a habilidade dos inimigos usando o Lancet. Seed Cannon. Freeze. Errou. Gostou de atacar a mulherzinha ali, hein?
burn. Faleceu. Aqui parece ser um bom lugar para eu dar uma paradinha para upar, né? E aí eu posso voltar na próxima live mais forte. Vou voltar até o save ali. Beleza. É, aqui eu acho que eu consigo dar uma upada. Só que é engraçado, esse jogo ele tem uma questão, não sei se vocês perceberam. Simplesmente passar de level não representa muita coisa. Você tem que ter as Spheres para você poder comprar as habilidades que vêm subsequentes aos levels adquiridos. Mas como eu tenho a live boa pra live de RPG fluir, mas tem que dar uma farmadinha em off entre as partes. Exatamente. Até porque senão vai ficar chato eu ficar aqui só rodando em torno do mapa, pegando batalha aqui. Imagina eu ficar parado aqui agora 2 horas só pegando batalha em live. Fica uma parada meio morta, meio morna, né? Então eu prefiro fazer isso off live enquanto eu vejo outras coisas, faço meu almoço e tudo mais. E aí numa próxima live eu vou voltar alguns levels mais fortes, também não muito, eu não vou farmar a ponto de ficar extremamente overpower, apesar que já dá pra ver que não dá pra ficar, por conta do lance das Spheres que eu acabei de falar, né? Mas a ideia é essa, é não ficar tão... não ficar travando nas partes também, porque às vezes você chega num lugar muito fraco, porque você quer ir direto na história e tal, e aí tudo fica muito difícil. Foi o que aconteceu comigo, por exemplo, no... não sei se vocês lembram aí, mas nas lives de Parasite Eve, eu não parei pra upar. Eu cheguei até o 6º dia, eu não tinha gastado nenhum ponto do Zup ainda. Então tava muito difícil o jogo. Foi aí que eu fui upar, fui gastar meus pontos, upar as armas pra finalizar o game, né? Deixa eu mandar full can aqui. Então é sempre bom a gente dar uma paradinha, dar uma upadinha, dar aquela melhorada, dar aquela upgradeada no personagem, né? Pra gente não passar aquela fome depois, porque não é legal passar fome no RPG, assim como não é legal passar fome em lugar nenhum, né? Deixa eu só mudar o negócio do donate aqui. Esse overlay tá pra mudar, pra ficar automático. Deixa eu colocar aqui donate. Detonando videogames. Caceta. Depois vai estar diferente aqui os alertas aqui, vai vir de um jeito diferente nas próximas lives já. Já fiz a modificação no overlay, mas faltou aplicar o overlay aqui no OBS. Bom, guys, então é isso. Jogamos hoje Final Fantasy X, o começo. Foram as primeiras 3 horas e pouquinho do jogo. A gente deve continuar ainda essa semana, só não sei que dia, né? Eu gostaria de tentar fazer uma live amanhã, alguma coisa amanhã, mas não sei se vou fazer. Amanhã tem uma estreia para as 10 da manhã, que é o 4º dia do Parasite Eve 1. Que mais? Quarta-feira, embora... Apesar quarta-feira talvez seja um bom dia de eu fazer a live.
Porque quarta-feira eu não trabalho à noite. De manhã eu vou ter que acordar cedo, mas daí eu aproveito e faço uma outra live de manhã aqui. Continuo Final Fantasy. Se bem que eu tenho o Blasto e tenho o Crash Bandicoot pra fazer também. Então pode ser que eu faça um desses jogos e deixe Final Fantasy pra fazer uma vez por semana, 2 vezes por semana, pra não ficar só no RPG ali, beleza? Sabadão provavelmente a gente vai fazer algum co-op. Como eu tô falando, eu tô pensando em fazer sábado Dark Souls 1. Pra eu ter o Dark Souls completo, né? A gravação do jogo completo. Pra eu poder fazer os vídeos da lore de Dark Souls 1. Eu queria fazer a lore de Dark Souls 1, 2 e 3, mas primeiro eu teria que fechar em live pra ter os registros de vídeo. Beleza? Então acho que esses foram os recados. Quem ainda não deixou o like, aproveita pra deixar o like. Se inscrever no canal pra não perder mais conteúdos. Obrigado pela presença de todos, valeu aí RB Play, Eric, Velha Escola Games, o Cyber Moleque, o Douglinhas, Detonando Videogames, que deu uma baita donate aí pra nós, o Físico Comunista. Eu tenho dificuldade de falar, é Físico-Comunista, eu falo Físico-Comunista. O Físico-Comunista, o JJ Gamer, o Tim Silva que apareceu por aí, o Guacha do Retrostage, o Spock também apareceu por aí, o Will Bill tava aí, o Xará, o Turuga, né? Que já acompanha a gente há bastante tempo aí também. O Almir que colou mais cedo aí e deu aquela saidinha. Tijoladas que apareceu por aí também. Pessoal todo aí muito bacana. Obrigadão pela presença de todos. Feliz aniversário de novo, Douglinhas. É aniversário do Douglinhas? Sério, Douglinhas? Parabéns, Droguinha. Feliz aniversário, velho. Tudo de bom pra ti. Olha só, tava escondendo ouro esse Douglinhas. Então feliz aniversário aí, Douglinhas. Tamo junto, velho. Tudo de bom pra ti aí, que Deus te elimine. Brincadeira. Que você atinja seus objetivos aí, esse ano vai ser foda pra nós. É nóis, guys. Me despeço de todos vocês, lembrando mais uma vez aí, obrigado pela presença de todos. Deixa o like, se inscreve no canal. Eu me despeço de todos vocês com o meu valeu, falou, até a próxima e tchau. Acompanhou aí nas últimas semanas, eu mostrei o review desse carinha aqui. Aliás, eu vou mostrar um review desse carinha aqui, porque foi o PS1 que eu comprei. Isso daqui comprei pelo meu game usado, né? Tal, maneiro, tá porra, rodando lisinho, né? Só que ele é bloqueado. Então, se quiserem jogar com ele, tem que usar o Free PSX Boot pelo Memory Card. E essa semana